Você falou que era fácil a votar nessa enquete. Então coloca a enquete aí no ar. Fácil, moleza. Quem é o melhor técnico brasileiro? Rafael Guanais. Rafael Guanais é a sua opinião. Eu diria que o Mirassol é o melhor time do brasileiro. Considerando não é. O melhor time do brasileiro é o Flamengo. A proporcionalidade da coisa. Não, o melhor é o Flamengo. O Flamengo é o melhor elenco. Não, o melhor time, vai ser campeão. Melhor elenco. Votem aí nessa enquete. Bom, como a gente já falou, o Mirassol venceu o Vasco em São Januário e está na fase de grupos da Libertadores. Aí, pergunta... 32º time brasileiro a disputar a Libertadores, o 10º paulista. 10º paulista a disputar a Libertadores. E a Lusa não está entre esses 10. Não está esses 10. Agora, minha pergunta é, Júlio, o que o Mirassol tem para ensinar a clubes muito maiores do que o Mirassol, que tiveram um orçamento muito maior do que o do Mirassol, que tiveram times em tese muito melhores que o do Mirassol, e estão lá ou brigando para não cair, ou no meio na mid-table obscurity, como eu costumo dizer, aqui o 10º lugar, até o 14º ali. O que esses caras têm para ensinar? Para mim, o que tem a ensinar é você não pode ficar agindo em função de mini-crises. É o que os clubes grandes brasileiros fazem, até porque nem entenderam ainda, e o torcedor vai demorar para entender, aliás, o torcedor não vai aceitar nunca, que o tamanho dos clubes mudou. Na era dos supertimes, na era do Flamengo, é a era Flamengo que estamos vivendo. Aí tem o Palmeiras, por enquanto, e talvez por bastante tempo, mas por enquanto o Palmeiras como antítese ali do Flamengo. Mas estamos na era dos supertimes, dos super orçamentos. Os clubes grandes sempre foram grandes, hoje são maiores do que eram. E outros que eram tão grandes quanto, diminuíram de tamanho. E os dirigentes e torcedores e jornalistas envolvidos, etc., têm dificuldade para entender essa nova realidade. É uma nova realidade. O futebol brasileiro, que era um futebol regional, com vários clubes grandes dentro dos seus países, que eram estados. Pensem no Brasil como se fosse a Europa. Então a gente tinha lá um Campeonato Paulista, um Campeonato Carioca, futebol no Sul, futebol em Minas, futebol na Bahia, futebol em Pernambuco, eram como se fossem países. A Holanda, a Bélgica, a Inglaterra, a Espanha e tal, não sei o quê. Hoje não. Hoje o futebol é nacionalizado. Assim como dentro de um estado só tinha margem para 2, 3 times grandes, dentro de um país também. E o Brasil vai ter 2, 3 times grandes, de verdade. E os grandalhões da história diminuíram. Só que a exigência é a mesma. E você vive em mini-crises. Você acabou de usar o exemplo do Zubeldia. Não é admissível que o São Paulo comece o campeonato ou que em algum momento do campeonato jogue mal e tenha 5 empates seguidos. Manda o cara embora. A mesma coisa com o outro, mesma coisa com o outro, mesma coisa com o outro. Se o City não fosse o dono do Bahia, o Rogério Ceni já tinha sido mandado embora. O campeonato do Bahia é decepcionante. Perto do que prometia. Então, o que o Mirassol ensina o Mirassol também deve ter tido as suas mini-crises no campeonato. A gente não fica olhando para todos os jogos do Mirassol. Tem uma perspectiva, né? Exato, eu não fico 1h30 aqui no News Esporte falando do Mirassol. Ele ficou sempre acima disso. Exato. Então, em seu momento ali no campeonato, ele empatou em casa um jogo bobo, ele perdeu fora um jogo... Mas não se cria uma avalanche de críticas e de ações que precisam ser tomadas e tal, porque o time deu uma derrapada. O Mirassol, ano que vem, vai ter um ano super difícil. Ele vai ter um ano super difícil. Ele está classificado para a Libertadores, tem que comemorar e tal. Quantos times a gente já não viu se classificarem para a Libertadores e caírem nesse ano de classificação? Sim, o ano que joga a Libertadores é quando cai. Por quê? Porque você tem que criar um outro tipo de elenco, você desvia a atenção. Vai ser um ano de provação. Tem um calendário muito maior. Calendário muito maior. Então, o Mirassol ensina aqui, o futebol ele precisa ser tratado de forma científica, com scout, com análise de desempenho, etc. Com muito profissionalismo nesse sentido. E o torcedor precisa aceitar as inconsistências de um clube ao longo da temporada. Para mim, essa é a grande lição. O PREC 312 aqui fala, o Felipe Luiz não perdeu para o Mirassol. Troféu não perdi para o Mirassol. Mas tudo bem também, é normal que não perca, né? O time do Flamengo... ainda não jogou lá em Mirassol. É verdade, tem o último jogo. O time do Flamengo 150 vezes mais valioso do que o Mirassol. Não dá nem pra... Parece que não deveriam... Não mais são, que 150, acho. Sei lá, não dá nem pra colar. É bizarro. E o Almir Lobo, que tá aqui com a gente, ele fala, meu sonho era ser comentarista de futebol. Eu gostaria muito de ser, mas não consegui e tal. Mas, pô, Almir, tamo junto aí. Pode ingressar nessa carreira que é legal, também a gente gosta de falar de futebol.
Parabéns aí, obrigado pela audiência aqui com a gente. Bom, e aí tem o outro lado da moeda, o Vasco. 18ª derrota no Brasileirão, praticamente um turno inteiro de derrotas. E as chances de G8, que eram já remotas, ficaram agora praticamente impossíveis. Ficaram impossíveis. Quer dizer, não matematicamente, mas assim, é uma carambola aí que não vai acontecer. E o Grêmio e o Vasco, os dois que perderam, estão aí ainda ameaçados. Estão ali matematicamente, né? O Vasco ainda está matematicamente ameaçado de rebaixamento com essa derrota aí sofrida ontem. Uma coisa, rapidamente. A gente falou muito do Mirassol, explicou por que o Mirassol está lá em cima. Agora, por que o Vasco também é time para perder um turno inteiro? O Vasco entra no campeonato, para mim, como o grande time brasileiro mais ameaçado de rebaixamento. Quando começou? Quando começou o campeonato, escolhe um grande aí que você acha que pode cair. Eu iria falar o Vasco. Porque o Neymar estava no Santos, né? Se eu soubesse que o Neymar não ia jogar, ia ser o campeonato que foi, eu colocaria o Santos na mesma barca, né? Em algum momento do campeonato, o Vasco faz uma aposta no Diniz, eu acho que é uma aposta bem feita. Em algum momento do campeonato, o Vasco se transforma até no time mais quente do campeonato. O Vasco estava bem no campeonato. Agora, nessa reta final, ele perde 5 jogos seguidos, 6 dos últimos 7, e obviamente derrapa na tabela. Mas eu acho que foi um campeonato do Vasco, por mais que acabe com chance de ser rebaixado, foi um campeonato que não é condizente com o tamanho do Vasco. Mas qual é o tamanho do Vasco? É o que eu acabei de falar, né? Qual é o novo tamanho do Vasco? Nesse futebol desse século, o Vasco é um time elevador do futebol brasileiro. Então, considerando esse contexto, foi um campeonato mais seguro do Vasco do que prometia ser quando o campeonato começou. Sim. Mas muito inconsistente, muito montanha-russa, mas mais seguro do que eu achava que ia ser. Imaginou que ele pudesse ir um pouquinho mais, depois começou a ganhar e tal. Ó quem está com a gente, direto ainda de Lima, Mauro César Pereira. A gente estava falando aqui sobre técnicos, sobre a campanha incrível do Mirassol, sobre a campanha de novo decepcionante do Vasco, do Zubeldia, muitos assuntos aqui sobre técnico, Mauro. Agora, o Felipe Luiz, ele pode hoje ser o técnico campeão de todas as coisas possíveis que ele disputou. Campeonato Carioca, Supercopa, Libertadores, Brasileiro, menos Copa do Brasil, que ele não vai ser, embora ele seja o detentor do título da Copa do Brasil. Por pelo menos um período, ele vai ser o cara que... O Guardiola do Flamengo. O Guardiola começou assim. Que ganhou tudo, é o match point do Flamengo hoje, precisa de uma vitória contra o Ceará para confirmar o seu título brasileiro. Eu não gosto de falar para você votar na enquete, porque você não gosta dessas enquetes, mas se você quiser votar, pode ficar à vontade, mas pode falar também, claro, do Flamengo, que tem aí a possibilidade de arrematar mais um título, fazer mais uma temporada espetacular. Bom dia. Bom dia, Tirone, bom dia, Júlio, bom dia a todos. De fato, né, se hoje o Flamengo vencer ou se o Palmeiras não ganhar, dependendo da combinação dos dois resultados, o Flamengo, com o Felipe Luiz, pode ter nas mãos todos os títulos possíveis para ele, né? Só não teria a Recopa da América do Sul. Só não teria a Recopa Sul-Americana porque não disputou, né? Vai disputar no ano que vem como campeão da Libertadores, porque ele é ainda o detentor da Copa do Brasil, será até o dia 21, né, quando vai sair o novo campeão. Ele tem o título da Supercopa, da Taça Guanabara, do Campeonato Carioca, do Campeonato Brasileiro. Isso aconteceu com o Flamengo em 82. Em 82, quando ganhou o Brasileiro em abril daquele ano, vencendo o Grêmio em Porto Alegre por 1-0, gol do Nunes, o Flamengo tinha o título da Taça Guanabara, do Campeonato Carioca, da Copa Libertadores, do Mundial de Clubes e do Brasileiro. Não havia ainda Copa do Brasil, não tinha Supercopa, não tinha Recopa Sul-Americana. Esses torneios, essas taças não eram disputadas naquela época ainda, né? Não existia nada disso. Então, acho que mostra bem aí a importância do momento, do trabalho de um técnico jovem ainda, né? E muito promissor, e que tem um peso bem grande nesse momento no Flamengo, que hoje pode conquistar aí mais um título brasileiro, né? E com isso sacramentar uma temporada brilhante, né? Caso isso realmente aconteça.